Norte Campuri. Hoje, nesta noite, a nossa história se dará num clima de drama, suspense, aventura e muita fé. Hoje nós vamos contar algumas experiências para vocês de naufrágio. Alguém já passou por alguma experiência de naufrágio aí? Alguém já passou, já ficou aí no meio do oceano, largado, passou vários dias, com fome, com sede? Você já passou por isso? Quem já passou diz eu. Olha, tem alguns bravadores aí, são sobreviventes. Pode projetar, por gentileza, o PowerPoint aí na tela para a galera ver, por favor. Quero compartilhar aqui com vocês duas experiências de pessoas que passaram por um naufrágio. O primeiro deles, eu não estou vendo aqui a tela, está aí na tela já ou não? Coloca aí pra gente na tela. O primeiro deles foi um chinês chamado Paulin. Esse indivíduo, projeta ele aí, isso, vocês estão vendo ele aí? Sim ou não? Em 1942, o Lin, ele trabalhava num cargueiro inglês e ele foi bombardeado por um submarino alemão. Praticamente toda a tripulação morreu na explosão. Alguns poucos que caíram no mar não tiveram a sorte que Lin teve, porque quando ele caiu no mar, ele avistou uma coisa que parecia uma jangada, que provavelmente tinha se descolado do navio no momento da explosão. Ele nadou até essa jangada, mais ou menos vocês estão vendo aí na ilustração, e ele passou praticamente 4 meses no meio do oceano. Ele foi encontrado, sabe aonde? Na costa aqui do nosso país, do Brasil. Foi encontrado ali por pescadores, ali da cidade de Belém, do Pará. Inclusive, as técnicas de sobrevivência que ele usou lá em 1942 foram tão assim eficientes que foram usadas pela Marinha Britânica. Agora, o caso mais emblemático de naufrágio é o desse próximo aí que vocês vão ver. Pode colocar, por gentileza. Esse indivíduo aí, vocês estão vendo? Ali, ele antes, jovenzinho, e depois quando ele foi encontrado. José Alvarenga. José Alvarenga é um salvadorenho. Ele foi junto com um amigo pescar. E durante essa pescaria no alto mar, o motor do barco pifou. Imagina o drama. Tentando ligar a ignição, o motor não ligava. E tentavam ver de todas as formas e o negócio não funcionava. E eles começaram então a ficar à deriva pelo oceano. Olha que situação dramática, que situação difícil. Ele e o amigo sozinhos no meio do oceano. Sabe com quantos dias o José, ele foi encontrado? Depois de praticamente 14 meses vivendo no oceano. Você consegue imaginar 14 meses vivendo no mar, sem água potável, sem qualquer tipo de alimento? Esse indivíduo, ele sobreviveu, segundo o relato dele, caçando tartaruga marinha e aves, quando pousavam lá no bote que ele tinha ali no meio daquela embarcação. Olha que situação difícil. Infelizmente, o amigo dele, o outro pescador, não sobreviveu. Durou ainda 4 meses, mas infelizmente não resistiu e ele veio a falecer. José conta que durante 6 dias ele ficou ainda com o corpo do amigo morto do lado dele, porque não queria se sentir sozinho. Até que, claro, a degradação do corpo era tamanha que não tinha a menor condição mais de mantê-lo por perto. E ele teve que jogar o corpo do amigo pescador no mar. Ele foi encontrado depois de 14 meses. Olha que situação, isso aconteceu em 2012. Agora, o personagem da nossa história, o apóstolo Paulo, ele passou também por uma situação dramática de naufrágio. Olha o que ele mesmo diz na Bíblia. Coloca aí pra gente a próxima imagem, que é o texto bíblico.
Coloca aí, por gentileza, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Ele diz assim, ó: 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri o quê? Naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Então o apóstolo Paulo, ele também sofreu, de acordo aí com esse texto, 3 naufrágios. E eu vou contar aqui um desses naufrágios. Vamos virar aqui agora o nosso bote, coloca o som aí daquela aventura no oceano, em meio a uma situação de naufrágio, e curta comigo agora essa viagem com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava num navio indo em direção a Roma, e ali passando pela costa de Creta, ele sentiu a voz de Deus falando com ele, alertando para que eles não continuassem a viagem, porque provavelmente eles sofreriam danos severos se continuassem. Paulo então, prisioneiro naquele navio, ele alertou o centurião, que era o comandante, e falou: olha, melhor a gente não avançar, a gente pode ter aqui perdas, inclusive de vidas. Mas o centurião não deu a menor chance, não deu ouvidos ao que Paulo estava falando. E eles continuaram a viagem. Não muito tempo depois, veio um tufão violento, ventos fortes. E o tufão, ele começou a sacudir as estruturas daquele barco. E foi uma circunstância cada vez mais dramática. Os marinheiros, a tripulação tentava de todas as formas sobreviver. E o barco balançava para lá e balançava para lá, ondas gigantes. Era um negócio assim assustador, tremendo, horrível. Tenta imaginar aí, desbravador, esse tipo de situação. Tinha 266 pessoas dentro daquele barco. Mas, gente, semanas vivendo na deriva do mar, em meio à tempestade, à fúria dos oceanos, a comida cada vez mais escassa. É impressionante a fala do apóstolo Paulo. Coloca pra gente o próximo texto aí, por favor. Eu não vou ler todo o texto, mas você vai ouvir agora aqui, ó, um pouco dessa declaração de fé do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, ó: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Amém? Gente, você está entendendo aqui o negócio? Um anjo apareceu para Paulo e disse: olha, fica tranquilo, Deus vai cuidar de vocês. E o apóstolo Paulo, ele compartilhou esta mensagem para os 265 tripulantes que estavam ali presentes. Agora eu fico pensando, você acha que é fácil acreditar num negócio desse? Imagina você sendo sacudido pelo vento, pelos tufões daquele oceano, a tempestade, comida escassa, o barco completamente à deriva, sem nenhum tipo de controle. Você acreditaria na fala de uma pessoa que dissesse para você: olha, fica tranquilo, Deus, em quem eu acredito, me disse que vai dar tudo certo, todos nós vamos sobreviver? Você acreditaria nisso? No meio do drama, no meio dessa circunstância, e dia após dia, as provações acontecendo, até que, galera, o barco, ele bateu num banco de areia. Imagina aí, o barco bateu num banco de areia. Vocês vão simular aqui a batida no banco de areia? E aí, a onda foi tão violenta, tão forte, que quebrou a popa do navio. E aí, alguns avistando uma ilha, se jogaram no mar e começaram a nadar o máximo que podiam para chegar até aquela ilha que eles estavam avistando. Alguns outros que não sabiam nadar, eles simplesmente pegaram o que sobrou do navio, um pedaço de madeira, alguma coisa que pudessem se agarrar, e foram sendo levados ali pela correnteza, alguns, quem sabe, batendo os pés, para chegar, enfim, ali na ilha. E eles chegaram à ilha chamada a Ilha de Malta. Eu vou então descer aqui na minha ilha de Malta para continuar a minha história com vocês.
Porque o apóstolo Paulo, ele vivenciou essa aventura de um naufrágio. Segura firme aí, senão vira um meme. Gente, quando eu olho para essa experiência de Paulo, eu penso, que fé extraordinária. Você seria capaz, desbravador, de ter uma fé extraordinária como esta que o apóstolo Paulo demonstrou, em meio a essa situação de grande drama, suspense, que envolveu ali um grande desafio de fé? Como é que está a sua fé, desbravador? Em que você tem acreditado? Num Deus que você não consegue enxergar? Você tem depositado a sua fé em pessoas, coisas, teorias, ideias? Aonde você tem depositado a sua expectativa? É importante que você e eu pensemos a respeito disso nesta noite, porque é provável que alguns de nós, neste encontro, neste Campuri, estejamos passando por desafios de fé, provas reais, lutas constantes, que nós precisamos ter um pouco de confiança, que nós necessitamos ter um pouco mais de fé, na certeza que Deus está cuidando de nós e de que no final dará tudo certo. Eu quero projetar aqui para vocês uma tela, vocês vão ver aqui, ó, esse bairro aqui. Sabe que bairro é esse? Esse bairro é o bairro do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Vocês conhecem o Jardim Ângela? Tem gente do Jardim Ângela aí? Tem uns sobreviventes aí. Há muitos anos atrás eu fui fazer um evangelismo neste bairro. Naquela época o bairro do Jardim Ângela era o terceiro bairro mais violento do estado de São Paulo. Eu não sei hoje que lugar está, mas fato é que era uma barra pesada. Eu cheguei na igreja que ali estava, e eu cheguei todo empolgado, e eu falei para a igreja: galera, estou chegando aqui para a gente conquistar o Jardim Ângela para Jesus. E a galera se animou lá, eu falei: vamos lá, me dê os nomes aí dos interessados, pessoas que a gente tem que visitar, nós temos que salvar as pessoas. E aí o pessoal, no fim do culto, me passaram os nomes. E aí chegou uma mãe para mim, e falou assim: pastor Jefferson, eu tenho uma filha que gostaria que o senhor visitasse. E eu: claro, irmão, estou aqui para isso. Olha, vamos fazer o seguinte, que dia eu posso me visitar? Ela falou: pastor, vamos fazer o seguinte, é melhor eu ligar para o senhor quando ela aparecer em casa. Ah, então quer dizer que ela não mora na sua casa? Não, ela mora em casa. É que ela passa às vezes dias, semanas para aparecer em casa. Eu: nossa, que complicado isso. Ela: então quando a minha filha chegar em casa eu ligo para o senhor, tudo bem? Eu falei: beleza, irmã, espero que dê certo. E a irmã saindo, aquela mãe saindo, cola um irmãozinho. Um irmão super legal, gente boa, preocupado. Ele chegou em mim e falou assim: pastor, você vai mesmo visitar a filha dessa irmã? Aí eu falei: claro que eu vou, por que não? Pastor, pelo amor de Deus, não faz isso. Qual é o problema, irmão? Pastor, essa menina é barra pesada, é envolvida com tráfico de drogas, furtos, roubos. A menina é triste, pastor. E pior, pastor, que ela foi uma aventureira, foi uma desbravadora, foi diretora de jovens aqui da igreja, mas já faz 5, 7 anos que ela entrou nesse mundo e o negócio está feio, pastor. Você tem coragem mesmo de visitar essa menina? Falei: irmão, sério mesmo isso? Ele: sério? Então, e agora? O senhor vai comigo? Ele falou: não, pastor, eu vou de jeito nenhum. Falei: eu vou sozinho. Pois é, pastor, agora você se comprometeu, o senhor tem que ir. Pois é, irmãos. O tempo passou, o telefone tocou, era aquela mãe: pastor, a minha filha acabou de chegar em casa, você pode vir aqui agora? E eu pensei: puxa, lembrei das palavras do irmãozinho, né? A menina é barra pesada, e agora o que eu vou fazer? Mas eu me comprometi, né? Eu fui, cheguei na casa da irmã, aí dentro do Jardim Ângela, era um sobrado a casa. Ela me recepcionou, eu sentei na sala, a irmã começou ali a bater um papinho rápido comigo, e a irmã gritou da escada para a parte de cima da casa: fulana, o pastor chegou, quer falar com você. E ela ficou, sabe como? Em silêncio. Eu não ouvi nenhum retorno da parte dela lá de cima. E a irmã continuou ali conversando comigo, batendo papo, eu sentado no sofá.
E aí a mãe, a irmã, mais uma vez gritou: fulana, você é surda? O pastor está aqui embaixo, quer falar com você, desce agora. E ela respondeu, de forma muito respeitosa, educada. Ela disse assim: manda esse pastor embora de casa agora, porque senão eu vou encher ele de balas. Aí eu arregalei o olho, assustado. E a irmã: como é que é, menina? Desce aqui agora. Eu falei: irmã, pelo amor de Deus, você não ouviu o que ela falou? Não, pastor, imagina uma coisa dessa, que desrespeito, que falta de educação, não cria essa menina desse jeito. Irmã, ela falou que vai me encher de balas. Essas balas são doces, é aquela bala de iogurte, que tem um melzinho no meio de recheio. Eu acho que não é isso não, né, irmã? Irmã, faz o seguinte, ela não deve estar bem hoje. Deixa para um outro dia. Outro dia eu venho aqui com mais calma. Tem certeza, pastor? Absoluta, claro, né? Fica tranquila. E eu saí da casa da irmã. Sabe aquela sensação que você vai tomar um tiro pelas costas a qualquer hora? Eu saí desse jeito da casa da irmã, meio assim olhando para o teto, vendo se, né, ela estava meio sniper assim, mirando para mim. Nossa, que situação. Os dias passaram. E um dia eu estava andando pelas ruas aqui do bairro, entrei numa viela e vinha a irmã e uma jovem. E eu pensei: será que é ela? Será que essa é a garota, a filha? E aí, cheguei perto, a menina mal encarada, olhava assim para mim feio. E eu baixei a cabeça, né? Porque eu aprendi lá na Zona Sul de São Paulo que não é bom encarar esse tipo de gente. E ela olhando feio para mim, e eu baixei a cabeça, a irmã falando comigo. E aí eu pensei, né? Puxa, a minha oportunidade é agora, né? O que ela vai fazer comigo aqui? Aí eu olhei para ela e falei: vem cá, posso te fazer um convite? Ela não respondeu nem que sim, nem que não. Aí eu falei: olha, nós vamos ter uma conferência, um evangelismo de 21 dias. E eu queria te convidar para você participar pelo menos um dia conosco. Eu prometo para você, se você for um dia e não gostar, eu nunca mais vou te encher a paciência, eu vou ficar aqui no teu pé para isso. Posso contar com você? Ela não respondeu nem que sim, nem que não. E a mãe: não, pastor, fica tranquilo, ela vai sim um dia, né, filha? E a mãe sempre toda carinhosa, contornando a situação. Bem, para encurtar a história, começaram as noites de evangelismo, e eu pregando lá todas as noites. Terceira noite de evangelismo, eu estou pregando. Quem aparece lá no fundo da igreja? Ela, toda encapuzada, não querendo ser vista. Ela chegou exatamente no momento que eu estava começando a pregar. Ela sentou no último banco. Eu avistei, percebi que era ela. E na hora, enquanto eu falava, eu orava: Senhor, me usa agora, me abençoa, me dá todo o poder do céu, o poder do Espírito Santo, para falar o coração dessa menina, porque ela precisa. Ela está te dando, ó Pai, uma oportunidade, vamos aproveitar. Me usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. E eu orando, pedindo a Deus, e ali eu empolgado, falando, pregando e tal. E eu percebia nos olhos dela o grande conflito, a dificuldade. Terminei o sermão, fiz a oração. Quando eu olhei, ela não estava mais lá. E eu fiquei naquela: será que ela curtiu? Será que ela não curtiu? Será que ela vai voltar? Será que não vai voltar? Enfim, noite seguinte eu estou pregando, ela aparece de novo no mesmo momento. Terceiro dia, ela aparece de novo, mas ela nunca ficava após a oração, ela sempre vazava, fugia, ia embora. Até que na quinta noite, que ela estava indo na sequência, quando eu fiz a oração final, abri os olhos, ela estava lá. E quando eu cheguei à porta para me despedir, ela ainda estava ali, eu tive a oportunidade de cumprimentá-la. E ali foi mais uma oportunidade que eu tive para dizer: eu gostaria de te visitar na sua casa. Naquele dia não deu, né? Estava meio estressado, não estava muito bem. Mas e aí, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Aí ela falou: tá bom, pastor, vamos combinar um dia. Minha mãe entra em contato contigo. E um dia eu fui na casa dela. E eu sentei com aquela menina no sofá da casa dela. E gente, ela me abriu o coração. Eu acho como nunca ela tinha aberto para ninguém. E ela começou a relatar as dificuldades, os desafios, a luta constante que ela enfrentava, os desafios de fé,
A saudade de voltar para a igreja, a saudade de voltar para o clube, a saudade de tantas coisas que ela sentia dos tempos que ela cresceu, assistindo os campuris, como vocês estão aqui, e as atividades na igreja, e tudo aquilo que vivia, mas não tinha força, não tinha coragem, não tinha condição, ela não sentia que podia. E eu falei, olha, você já conhece a Cristo, você precisa se entregar para Jesus. Você precisa ter essa coragem, essa ousadia, essa fé, abandonar esse mundo de crimes, esse mundo das drogas, esse mundo dos vícios, e se entregar para Cristo, porque Cristo está te esperando. E eu fui apelando ao coração dela e pedindo para que ela continuasse a participar das nossas noites de evangelismo. O batismo estava chegando, era a última noite do programa. Eu falei para ela, você tem que se batizar, você tem que voltar o seu coração para Cristo, porque se você morrer neste mundo, nesta vida, você vai morrer perdida, você sabe disso. Ela, não, mas eu não posso me batizar, eu não tenho fé, eu não tenho coragem suficiente para isso ainda, eu preciso, enfim, abandonar algumas coisas e não está sendo fácil. Eu falei, você tem que acreditar em Deus, você tem que confiar em Deus, você não pode desistir. Enfim, uma noite, na verdade, umas 2 noites antes da gente fechar esses 21 dias de evangelismo, sabe quem apareceu para ela? O diabo. Ela estava no quarto dela, o diabo apareceu para ela, e o diabo disse assim para ela, se você se entregar a Jesus, se você se batizar, eu vou matar você. Ela ficou evidentemente assustada, ela ficou aterrorizada com isso. Foi uma noite de pânico, uma noite desafiadora. A mãe dela me liga, pastor, vem aqui em casa agora. A minha filha está passando por uma grande prova, uma grande luta. O grande conflito está aqui, arraigado no seu coração. E eu fui lá, e ela me contou essa história. Eu falei, você tem que se batizar, você tem que entregar sua vida a Cristo. E ela, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho ainda coragem, e o diabo agora me ameaçou, ele vai me matar. Eu falei, olha, o diabo, perto de Deus, ele tem um poder assim, ó, michuruca. O diabo, ele é um derrotado, ele não pode prevalecer contra Deus, porque Deus é Deus, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas, nada pode prevalecer contra Deus. Você tem que se entregar a Cristo. A verdade é que se você continuar vivendo essa vida que você está levando, se você não transmitir agora um salto de confiança, um salto de fé, um salto de coragem, você vai morrer neste mundo perdida. E é isso que o diabo quer. Se entregue para Jesus, porque eu te garanto uma coisa, porque ainda se você morrer, você vai morrer salva. E você vai ter o privilégio, naquele grande dia, quando Jesus voltar, de ter um encontro com Ele. Pense agora, pese o que é melhor para você. E ela chorava e não tomava decisão. Chegou a última noite, tiveram os batismos, tiveram os apelos, ela não decidiu se batizar. Todo mundo praticamente já tinha ido embora, tinham poucas pessoas na igreja, e ela chorando no mesmo lugar em que ficou desde o início. Eu olhei para ela e falei, mulher, está imitando Jesus, por que choras? E ela, eu preciso me entregar, mas eu não consigo, os meus desafios são muito grandes, eu não tenho fé, está me faltando coragem. Eu falei, confie em Deus, se entregue a Ele. Posso te fazer um desafio? Eu falei para ela, ela falou, pode. O tanque está ali ainda, vamos se batizar? Vamos entregar a sua vida a Cristo? Ela, mas já foi todo mundo embora. Eu falei, e daí? E daí? O que importa é nesta ocasião, neste momento, você selar a sua vida com Cristo. Tenha fé, tenha confiança, se entregue, confie, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você já naufragou a sua fé uma vez, não permita que esta oportunidade passe. E gente, como que por um milagre, aquela menina entrou no tanque naquele dia, e diante da presença de um diácono, da mãe dela, pouquíssimas pessoas, ela entregou a sua vida a Cristo. Ela se tornou uma gigante na fé. Você quer crescer na fé, desbravador? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Será que você tem passado por algumas dificuldades, algumas lutas lá na sua casa?
Você está se desentendendo com os seus pais, quem sabe com o padrasto, com a madrasta? Será que você está lidando com algum problema lá na escola? Você não está sabendo lidar com isso? Será que você que por causa disso fica aí se cortando? Fica escondendo os braços, os pulsos de todo mundo, para que ninguém veja o seu drama, o terror, o grande conflito que você tem vivenciado na sua vida? Por favor, desbravador, desbravadora, confie em Deus. Não permita que nenhum problema, nenhum obstáculo te afaste do grande propósito, do grande plano que o Senhor tem para você. Será que nós temos aqui algum adolescente, algum jovem que está pensando besteira, pensando em se suicidar? Está desesperado? O clube tem sido um amuleto, tem sido aí um recurso importante para quem sabe te dar um pouco de ânimo, de alegria, mas quando você volta para casa, quando você vai lá para a escola, o vazio toca o teu coração, e você pensa, meu Deus, a vida não tem sentido, eu quero partir daqui, porque quem sabe essa angústia vai ser aliviada de alguma maneira. Será que é esse o drama que você está vivendo? Não naufrague na fé, querido desbravador, confie em Deus, não desista. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, e são planos de bênçãos, planos para te fazer crescer. Jesus disse, Ele não disse para nós, na verdade, que a gente teria um mundo, de sombra e água fresca, que a gente estaria imune de aflições. Pelo contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu o quê? Eu venci, e pelo poder de Deus nós podemos vencer também. Você pode vencer, em nome de Deus, desbravador. Então não desista, continue acreditando, deposite hoje os seus problemas, os seus dramas nas mãos de Deus. Será que você está passando por um problema na sua casa, vendo o seu pai e a sua mãe passando por um desemprego, uma situação de doença terminal? Isso está abalando a tua confiança em Deus. Você tem orado e parece que nada acontece. Não desanime, não desista, continue confiando. Deus tem sempre o melhor para nós. Deus está sempre operando, apesar de todas as coisas que acontecem de ruim na nossa vida, operando para o nosso melhor, e sobretudo para a nossa salvação em Cristo Jesus. Olha para o exemplo de Paulo, um homem de fé, de coragem destemida, mesmo com todos os problemas, as crises que ele enfrentava, em nenhum momento ele deixava bater a sua confiança em Deus. É um grande exemplo para nós. E nesta noite eu quero aqui trazer para vocês conhecerem. Vocês já ouviram falar da Maria Eduarda? Já ouviram falar da Duda? Duda, vem cá por favor. A Duda, ela está vindo aqui com o seu pai, o Sidney. Uma salva de palmas aqui para Maria Eduarda, para o seu Sidney. A Duda é uma desbravadora, como vocês podem ver. Ela faz parte do Clube Campestre, lá do bairro do Estado Ademar. Cadê a galera do Clube Campestre? Está aí? Está por aí, em algum lugar. Gente, a Maria Eduarda, olha aqui o clube, que legal. Olha, Maria Eduarda, uma homenagem para você, de força, de confiança. Gente, a Maria Eduarda, a Duda, tem passado nesses últimos 6 meses por um tremendo desafio de fé. Mas esse desafio de fé não tem naufragado a sua fé, a sua confiança em Deus. Aqui está um exemplo real, um testemunho real, para que eu e você aprendamos que vale a pena confiar em Deus, custe o que custar. Há 6 meses a Duda foi diagnosticada com um câncer no cérebro. Ela passou já por várias cirurgias, inclusive a segunda cirurgia para retirar o tumor durou 12 horas para conseguir retirar 40% do tumor no seu cérebro. Ela passou por uma terceira cirurgia, imagine, não é fácil, até que conseguiu retirar 100% do tumor, amém? Ela passou vários dias, semanas na UTI de um hospital, está ainda sob tratamento quimioterápico. É uma luta difícil que ela, toda a família, o clube sente, que eu sinto, mas que a gente precisa confiar em Deus. Você tem aí tudo na sua casa, teu pai, tua mãe paga tudo para você. A sua vida é uma vida boa, e você reclama de tudo, critica tudo, quer abandonar tudo. Olhe para a Bíblia, olhe para a história de Paulo, olhe para a história da Duda e veja capacidade de superação, de confiança em Deus,
de uma pessoa que está ali lutando pela sua vida, mas confia naquele Todo-Poderoso, naquele que tudo pode, naquele que nunca desiste de nós e que está aí para realizar coisas impossíveis diante dos nossos olhos. Você tem que acreditar nisso, porque eu estou falando do Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Paulo, o nosso Deus, o Deus da Duda, o Deus que nos ama, é louco, apaixonado por cada um de nós. Duda, obrigado por ter vindo até aqui. Sidney, família, obrigado por terem vindo até aqui, para testemunhar diante de toda essa nação de Lenço. Continue orando pela Duda. Ela precisa das nossas orações. E pelo poder de Deus, o que tem sido feito até aqui, os milagres que têm acontecido, para a honra e glória do Senhor, Ele continuará operando para o teu bem. Qual é o seu desafio de fé hoje? Qual é o problema que você tem que entregar nas mãos de Deus para confiar mais nele? Com certeza você tem uma luta. Nós vamos ter aqui uma mensagem musical. Eu quero convidar a Michelle e a Emanuele para cantar. E enquanto ela estiver cantando, eu quero que você agora pare de conversar com seja quem for que está do seu lado. Que você se concentre naquilo que Deus tem para você. Essa noite é muito importante. O que está para acontecer nesta noite pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Não importa a sua idade. Deus fala com todos e quer alcançar a todos. Então permita que nesta noite Deus fale a você da maneira que você precisa ouvir, que você precisa entender, porque Deus está com você. Às vezes dá a sensação de que nós estamos sozinhos, de que nós somos abandonados, mas Deus está conosco. A mesma voz que tirou Lázaro do túmulo, a mesma voz que acalmou a tempestade, é a voz que pode fazer qualquer coisa para o nosso bem, para a nossa vida, qualquer milagre. Essa voz tem poder, é a voz do Senhor Jesus. Vamos ouvir esta canção, e enquanto esta mensagem toca, neste apelo, a nossa consciência, o nosso coração, que eu e você possamos crescer neste momento naquilo que Deus tanto deseja, que é a nossa confiança, a nossa fé nele. Não permita nesta noite que nada atrapalhe do seu encontro com Cristo. Pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou
seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Muitos, infelizmente, estão naufragando na fé. Em meio às lutas, provas, dificuldades, não estão resistindo. Mas, bravador, saia daqui entendendo uma coisa. Mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas estão rigorosamente sob o controle daquele que tudo pode. Eu estou para conhecer alguém que confiou em Deus e foi decepcionado. Eu tenho certeza que você não será o primeiro. Você tem algum desafio de fé nesta noite? Tem algum problema, alguma luta que você precisa vencer, que você precisa superar? Tem alguém, quem sabe, na sua casa, na sua família, que precisa desta fé, desta confiança em Deus? Neste momento, antes da oração final, eu quero fazer diferente de como eu tenho feito nesses últimos encontros. Se você tem verdadeiramente um desafio e gostaria que eu orasse por você de uma forma especial, gostaria de convidar para vir aqui na frente. Você pode vir aqui na frente? Eu quero orar por você. Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é o desafio que você precisa superar com Deus? Vem aqui à frente, fique à vontade. Quais são as lutas? É doença? É algum desemprego lá na sua casa? É um problema de autoestima? É um problema de tristeza, depressão? Qual é a sua luta de fé, desbravador? Qual é o seu desafio, desbravadora? Tem alguém na sua casa que você está se lembrando agora que precisa desta oração? Venha aqui representando esta pessoa, pensando nesta pessoa no seu coração, para que ela seja alcançada através do nosso momento aqui de intercessão, para que venha experimentar um pouco mais de fé, um pouco mais de confiança em Deus, para entender que na vida nós vamos passar por aflições, mas Jesus nos prometeu nós termos paz, a paz que excede todo entendimento em meio às dificuldades e provas que a gente enfrenta. Não desista, desbravador. Continue acreditando, porque Deus está olhando para você neste momento. E Ele está dizendo: filho, continua. Eu te amo tanto. Eu quero te ver no céu.
persevere um pouco mais, tenha um pouquinho mais de paciência. As coisas vão acontecer, mas não no seu tempo, mas no tempo certo. Confie em Deus, cresça na fé, seja um gigante da fé. É isso que Deus deseja para a vida de cada um de nós. E se você entendeu esse recado do céu, feche os seus olhos. Se você quiser se levantar aí onde você está também, por favor, participe conosco deste momento, para que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, esta noite, ó Pai, é uma noite muito importante para as nossas vidas, porque, ó Pai, diante desta experiência do apóstolo Paulo, das lutas, dos desafios, dificuldades, naufrágios que ele passou, em nenhum momento, ó Pai, ele esmoreceu a sua fé. Às vezes, em meio a situações complicadas, ele estava orando, entoando hinos de louvor a Ti. Por favor, ó Pai, nós queremos ter essa capacidade de exercermos essa fé extraordinária. Mas para isso, ó Pai, nós precisamos da Tua força. Nós precisamos da Tua influência, do Teu Santo Espírito em nós, transformando a nossa vida, moldando o nosso caráter e nos ajudando, ó Pai, a sermos aquilo que o Senhor deseja, gigantes espirituais, gigantes da fé. Por favor, Senhor, nos ajude a confiarmos mais em Ti, nos ajude, ó Pai, para que a nossa fé, ela não naufrague diante das circunstâncias, das lutas, das dificuldades que a gente enfrenta. Por favor, ó Pai, nos ajude, porque nós precisamos de motivação, de ânimo, e nos abrace neste momento, ó Pai, porque nós queremos sentir o Teu poder, nós queremos sentir a porção dobrada do Teu Santo Espírito em nossa vida. Por favor, ó Pai, nós temos situações difíceis, tem desbravadores aqui, ó Pai, que estão enfrentando depressão, tem desbravadores que estão enfrentando, ó Pai, o desemprego lá na sua família, lhe falta dignidade, lhe falta, quem sabe, situações que lhe padecem necessidades físicas, alimentares. Talvez, ó Pai, nós tenhamos pessoas aqui que estão sofrendo por causa de uma doença, por causa de uma situação, ó Pai, que está sendo muito complicada, o desânimo tem batido o seu coração. Por favor, Senhor, nesse instante, repreenda o inimigo, para que ele não coloque na nossa cabeça que a gente está abandonado, que a gente está sozinho, mas que a gente se projete agora a nossa perspectiva para o céu, para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que é Deus, é o especialista, que está no controle de todas as coisas e que está operando, apesar de muitas vezes não chegarmos, apesar dos desafios, mas está operando para o nosso bem, para o nosso melhor. Que a gente acredite nisso, ó Pai, que a gente confie em Ti. Tem pessoas aqui, ó Pai, que vieram representar um amigo, um vizinho, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que está sofrendo, ó Pai. Que o Senhor também seja com estes neste momento, que o Teu Santo Espírito os alcance, trazendo o ânimo, a motivação, a confiança necessária para vencer. Por favor, Senhor, queremos sair desta oração confortados, mesmo em meio às aflições, queremos sair com a paz, com a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. É o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração, e aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém, amém, amém e amém. Vá em paz, meu querido desbravador, vá para a sua barraca, vá no poder de Deus, sabendo que Deus está cuidando de você, do seu problema, da sua luta. Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus é contigo, e se Deus é com você, quem será contra você? Nada pode prevalecer.